O texto para a mensagem de hoje à noite é o Salmo 86. Salmo 86. Eu me alegro em dizer para os irmãos que eu redescobri o Salmo 86 nas últimas semanas, não que não houvesse lido e meditado nele antes, mas sem a ênfase que fui levado a dar para este Salmo, porque este Salmo é muito especial para nos ensinar sobre como devemos orar. Isto se oramos ao Senhor de forma espiritualmente madura. É sabido que os Salmos são o livro do Velho Testamento mais usado. Encontramos ali muitas orações, que de fato não são apenas orações, são hinos também. E com estas orações nós aprendemos a agradecer a Deus. Toda vez que temos alguma grande gratidão a apresentar ao Senhor, quando nos faltam as palavras, nós vamos aos salmos. Alguns deles são repetidos constantemente e para o nosso bem, porque eles nos lembram de maneira clara e direta a respeito de algumas coisas, porque é sempre impossível contarmos todas as bênçãos de uma vez, mas nós somos levados a pensar em algumas bênçãos específicas e maravilhosas que Deus acrescenta à vida de seus filhos. Eles são, como todos nós devemos saber, ou quem sabe um ou outro aprendendo agora, eles são 150 salmos, a maioria dos quais escrita por Davi, o rei de Israel. Verdadeiramente 73 dos 150 da lavra de Davi, 3 de um homem chamado Asaf, que também era líder de culto, 11 pelos filhos de Corá, 1 por Moisés e 1 por Etã. É verdade que alguns destes citados são praticamente desconhecidos da cristandade, o que demonstra muito bem que nós não nos aplicamos tão detidamente ao estudo do Velho Testamento. E é natural, eu diria, que seja assim, apesar de não ser isto absolutamente desejável, porque a Bíblia é uma só, e o Velho Testamento é, sem dúvida alguma, o fundamento da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo no Novo Testamento. É interessante que no Salmo 86, nós encontramos especificamente um modelo de oração espiritualmente sensata e madura para nos ajudar nos nossos momentos de angústia. E possivelmente esta afirmação que faço agora para os nossos momentos de angústia tenha nos acendido o interesse de ouvirmos as lições, as 4 lições de Davi a respeito deste assunto. Neste ponto da minha mensagem, eu desejo dizer aos irmãos que todos devemos reconhecer. Às vezes, amados, nós somos muito críticos de tudo aquilo que ouvimos durante os cultos, inclusive as orações dos irmãos. E nós avaliamos e às vezes nos perdemos nisso. Então eu quero afirmar, para o conforto da nossa vida, que a oração é um exercício extremamente particular. Tem tudo a ver com as experiências que tivemos com oração no passado. E é notório que alguns de nós, por pura graça e misericórdia de Deus, tivemos pais ou então responsáveis por nós que, já pertencendo a Jesus e tendo o conhecimento da palavra de Deus e experiência com a oração, com a comunhão com Deus e com a busca de ajuda em suas necessidades, eles nos ensinaram. Mas é notório que alguns de nós, tendo esta experiência, que é pura misericórdia de Deus, porque alguns de nós tivemos, eu sou um destes, mas alguns de nós não tivemos isto no início da nossa vida. Nós aprendemos, com certeza, logo no início da nossa vida, neste contexto cristão, nós aprendemos algumas orações, mas aprendemos como criancinhas, 3, 4 anos, não é?
Um autor que li fez a afirmação de que a oração dele, durante muito tempo da sua vida, e lamentavelmente até quando já bastante maduro, era simplesmente assim: Deus é grande e Deus é bom, agradeçamos os alimentos de hoje. Era a oração dele. E naturalmente, pela própria natureza da oração que ele manteve na sua experiência, obviamente por falta de entendimento espiritual e crescimento, ele não se aplicou a isto. A verdade é que era só no momento das refeições. O mais comum na vida dos crentes é aprenderem a orar logo ao acordar, durante as refeições e ao deitar para dormir. Isso é muito mais comum na vida cristã. Mas a verdade, amados, é que nós devemos crescer neste particular. Não importa o nível de maturidade espiritual que tenhamos agora, por conta de experiências ou a falta delas, o fato é que nós podemos sim aprender as lições que o Salmo 86 nos apresenta. E são lições que foram aprendidas pelo rei Davi na experiência da luta, da vida, dos sofrimentos, das angústias. Então, estamos interessados em saber estes 4 pontos que são ressaltados no Salmo 86, que passo a ler. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador. Senhor, tu és rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar-me a vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede-me a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amados, a crise de Davi é bem apresentada aqui, e ela é ressaltada especialmente no verso 14, que leio mais uma vez. Qual era o problema de Davi? Com certeza, Davi, por ser líder em Israel, tinha muitos outros problemas, além deste que é ressaltado no verso 14.
Aliás, todos nós já devemos ter aprendido aqui que ser líder é ter problemas, em qualquer área. Ser líder é ter problemas porque quem lidera seres humanos falhos, como todos são, o líder e os liderados, experimentará os problemas tão difíceis que não solucionará, porque o líder não tem condição de resolver todos os problemas à sua vista, à sua volta, em hipótese alguma. Então, ser líder é enfrentar problemas, mas Davi, o rei Davi aqui, cita um problema que é o específico em relação ao seu clamor para Deus. Tem a ver com esta realidade do verso 14. Ele era perseguido, ele era ameaçado de morte. Está escrito assim no verso 14: os arrogantes estão me atacando, ó Deus, um bando de homens cruéis, ideia violência, gente que não faz caso de ti e procura tirar-me a vida. Todos sabemos que Davi era um rei e nós podemos até criticá-lo se entendemos que devemos, temos esta liberdade, mas ele era líder do povo de Israel, era um líder guerreiro. A palavra de Deus nos ensina que a ele não foi dada a oportunidade de construir o templo por causa das suas experiências, as experiências de guerra. Mas ele era, sem dúvida alguma, como líder, rei de Israel, era dele exigido que ele defendesse o seu povo. Eu digo, graças a Deus, que nenhum de nós está na posição de que precisamos nos tornar sanguinários para defender alguém. E Deus nos livre disso. E Deus nos livre dessa experiência. Mas eu quero que os irmãos, por um momento apenas, reflitam na dificuldade que é para alguns líderes no nosso mundo hoje. Mundo imerso em todo tipo de violência e desgraça, para manterem um certo grau de equilíbrio, para que nós possamos continuar a viver neste mundo. A minha palavra não é nenhuma justificativa de posições insanas de alguns líderes, mas é apenas para que nós tenhamos este reconhecimento da dificuldade que é liderar num mundo assim tão desorientado na sua vida, tão desorientado quanto o nosso, para que oremos por eles, a fim de que Deus abençoe, a fim de que nas suas decisões haja algo que possa de fato ajudar na solução, pelo menos temporária, destes graves problemas na governança das nações e por causa da natureza global da nossa experiência hoje, a solução ainda que momentânea do nosso mundo, todo ele. Amados, quais são os problemas que eu, como indivíduo, como servo de Jesus Cristo, como discípulo de Jesus Cristo, tenho? Qual é a minha crise? Alguns têm mais de uma crise, é natural também. Em certas oportunidades da vida nós somos testados ao máximo. De fato, nós podemos entender que o primeiro elemento da oração, segundo o ensino na experiência de Davi, aqui no Salmo 86, é quando ele vai ao Senhor e diz assim: ó Senhor, atenta para a minha necessidade. Uma outra forma de dizer é o seguinte, este primeiro elemento da oração: Senhor, cuida de mim. Uma oração constante, inclusive. Muitas vezes eu tenho orado assim, muitas vezes os irmãos têm orado assim. É muito próprio. Naturalmente que nesta oração eu estou sendo específico, porque a minha experiência é dolorosa, não há como esquecer, e eu peço ajuda porque eu já tenho a convicção de que Deus sempre atentou para a necessidade dos seus filhos. Esta afirmação de que Ele sempre
cuida de nós, pode nos ajudar nas nossas orações, porque se existe uma área de exercício espiritual, estou falando sobre oração, se existe uma área onde há muita aberração e uma louca tentativa de diminuir quem Deus é na sua soberania, é nesta questão da oração, não é, irmãos? Há livros em grande número que de fato sugerem que existe uma fórmula de comunicação com Deus por oração e por meditação que é absolutamente eficiente. Os irmãos já leram livros assim? Por causa do trabalho e do meu interesse em estudos bíblicos, eu tenho lido muitos deles e aprendi a tal ponto de que quando eu folheio numa leitura dinâmica, rapidamente, eu descubro se é desta linha, já era, né? Mas os temas são segredos da oração poderosa. Eu não duvido que alguns irmãos tenham algum livro assim, segredos da oração poderosa. A ideia atrás de segredos da oração poderosa é muitas vezes assim: Deus é contra nós, mas se nós agirmos e pedirmos de uma certa forma, aí Ele cumpre. Aí Ele cumpre. Um outro exercício espiritual que é biblicamente apresentado, que é a prática do jejum, é a mesma coisa. Eu não esqueço um livro que há alguns anos atrás correu aqui entre os membros da nossa igreja, lamentavelmente, naturalmente cada pessoa escolhe o que quiser ler, mas todos nós devemos começar a crescer em sabedoria para saber evitar os erros doutrinários graves que encontramos nas Escritas, até de alguns teólogos reconhecidos nas sociedades, inclusive no nosso Brasil, né? O jejum que funciona. O jejum que funciona. Jejum será o tema do próximo domingo de manhã. É um tema importante, não devemos deixá-lo de lado. Mas, amados, há tantas aberrações, por exemplo, sobre o segredo da oração. Precisamos saber o número de Deus, e aí acontecerá. Ou então aberrações que eu quero apenas lembrar, todos os irmãos sabem, a oração dos 318. Se 20 orarem, quem sabe não acontecerá, mas se 318 servos, apóstolos, orarem, vai acontecer, estejam certos. E a exploração financeira por trás destas sugestões é notória, é conhecida e é vergonhosa. Então nós temos aqui o primeiro, tenho comentado, o primeiro elemento, segundo o Salmo 86, Senhor, cuida de mim. Amados, continuemos a ter este elemento nas nossas orações, e não é como evitar, porque nós somos dependentes de Deus, em absolutamente tudo. O nosso respirar depende de Deus. O nosso andar depende de Deus. Para evitar outros exemplos, tudo depende de Deus. E enquanto o mundo sem Deus reage fortemente a esta afirmação de fé e de experiência para tantos de nós, graças ao Senhor, nós continuamos assim. E continuaremos, sem dúvida, inspirados por Davi, a pedir a Deus ajuda, porque dela precisamos. Mas a partir do verso 5, nós temos um outro elemento que ele nos ensina, deve ser parte da nossa oração. É interessante que é o elemento das nossas orações que tem a ver com a exaltação do Senhor. A exaltação de Deus por causa de quem Ele é. A ação dele é por causa do poder que Ele tem. E as palavras, a partir do verso 5 deste salmo, são especiais, importantíssimas, e tratam das capacidades, os poderes do Senhor,
que já são tão maravilhosamente manifestos. Pois o salmista Davi escreveu assim: Tu és, Senhor, notem a continuidade destas expressões, Tu és bondoso, Tu és bondoso, Tu és perdoador, Tu és perdoador, Tu és rico em graça. E a beleza é que estas manifestações da graça de Deus são públicas e são democráticas, é sobre todos, sobre todos. E nós somos inspirados quando nós pensamos a respeito deste assunto. Que privilégio nosso, né? Podemos, por onde andarmos, nós que confiamos no Senhor, afirmar e ensinar aos circunstantes, tantos deles ignorantes de vida com Deus, podemos dizer: Deus é bom, Deus perdoa os seus pecados, porque já perdoou os meus. Deus é rico em graça, lembrando sempre, especialmente para os não iniciados, de que graça é favor não merecido. Nenhum de nós tem qualquer mérito, mas Deus continua gracioso conosco. Ele continua as suas expressões. Nas expressões que ele apresenta até o verso 8, que continua a ler após as palavras já lidas: escuta a minha oração atenta para a minha súplica. Naturalmente, este é um refrão sobre aquilo: cuida de mim, o primeiro ponto. No dia da minha angústia clamarei ao Senhor, pois tu me responderás. Sobre o que Davi está aqui afirmando? Ele está afirmando aqui que Deus está disponível para ajudar. E ele continua: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer, porque eles são totalmente incapazes. De fato, deuses aqui pode ser interpretado como os ídolos. Os ídolos não cuidam nem de si, é por isso que são carregados. Inclusive, os irmãos sabem, os ídolos das práticas religiosas cristãs, que persistem, mesmo com todo o conhecimento que alguns líderes daqueles grupos que assim agem, praticam. Amados, Deus é incomparável, Ele é poderoso. E é interessante que Davi afirma aqui que as nações, todas as nações glorificarão o teu nome. Esta exaltação do teu nome na oração de Davi é importantíssima, porque Davi exalta Deus, mas ele afirma que ele exalta Deus porque Deus mesmo exalta o seu nome quando ele cuida de nós e é dado testemunho a respeito desta verdade. Porque algumas pessoas até aqui tão separadas e tão resistentes a entender a graça, a misericórdia e a ajuda de Deus, terminam pela experiência de observar a nossa experiência de vencer as dificuldades, eles terminam também glorificando a Deus. E este deve ser o efeito nestas experiências de sofrimento que nós temos. Então, o primeiro elemento é cuida de mim, e o segundo é exalta o teu nome. E a palavra de Deus é constante em dizer que Deus tem prazer em exaltar-se por meio daquilo que Ele faz na nossa vida, notoriamente, cuidando de nós e dos nossos. Orar glorificando o nome de Deus, segundo alguns autores bem diretos na aplicação, em aplicações sobre este assunto, eles dizem assim, um deles diz assim, que há dois propósitos bem relacionados a esta questão de Deus ser glorificar-se, e nós glorificarmos também o seu nome. Quando Deus
é glorificado por nós, nós somos firmados na nossa certeza de quem Ele é e de todas as maravilhas que Ele executa. Também demonstra o que Ele fará às nações, é por isso que está escrito assim: as nações te glorificarão. É interessante que neste ponto de a exaltação do Senhor, é muito notório que a ênfase aqui é que quando nós observamos que Deus é exaltado naquilo que Ele faz conosco, na maneira como Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, é muito notório que quando nós passamos por esta experiência e levamos a sério este ponto do Salmo, o que acontece conosco é que nós começamos a ter uma visão maior quando estamos passando por nossas necessidades. Sim, nós estamos passando por necessidades, mas até as nações experimentarão a verdade, poderão experimentar as verdades que já experimentamos pela graça do Senhor. Eu não fico mais centrado só na minha condição, a minha condição de sofrimento. Os meus olhos são abertos para os sofrimentos de todos, e Deus pode cuidar de todos, e Ele tem prazer nisso. O Velho Testamento e o Novo Testamento nos dizem que esta é a obra de Deus, é o desígnio de Deus. Eu aprecio muito aquele texto que diz assim: são bons os planos que tenho para convosco. Ele se exalta nisso, e Ele merece esta exaltação, porque só Ele é o soberano Senhor. O terceiro elemento da oração está no verso 11, onde ele diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, e dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então já vimos até aqui os elementos da oração segundo este salmo. O primeiro, cuida de mim. O segundo, exalta o teu nome. Exalta o teu nome e eu continuarei também exaltando o teu nome. E o terceiro ponto é: ensina-me os teus caminhos. Caminho tem a ver com vontade. Caminho, ensinar, Deus ensinar os seus caminhos para nós tem a ver com mudança de comportamento. Confesso aos irmãos que em tempos recentes eu fiquei assustado ao ouvir de um pregador, provavelmente num tempo que todo pregador por vezes tem, de um vacilo, quando ele disse que a graça de Deus é maravilhosa, mas a graça de Deus, de fato, não tem a ver diretamente com comportamento. A graça de Deus manifesta não tem a ver com comportamento. Por causa da minha aplicação a estudos de comportamento humano, mas especialmente por causa do nosso conhecimento do que é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo, que quando recebido nos leva irremediavelmente a quê? A transformação da vida. Como alguém pode dizer que não tem a ver com comportamento? Mesmo antes de todas as preciosas manifestações da vontade de Deus que nós conhecemos e que Davi não conhecia, sim, porque ele viveu na outra dispensação, mas nós vivemos neste tempo quando já revelada a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele já sabia disso, que de fato quando Deus opera na nossa vida e nós nos entregamos à vontade dEle, Ele nos ensina o seu caminho. Mas, amados, para recebermos o benefício deste ensino, o terceiro ponto da oração, no Salmo 86, nós precisamos, ao conhecer o caminho, seguir o caminho. Eu tenho conversado nos últimos tempos com médicos
E eu noto a preocupação de alguns deles com o fato de que clientes chegam, pacientes chegam com males os mais difíceis que nós podemos imaginar. E por causa da habilidade, o conhecimento, o tempo de estudo, médicos oferecem a solução. A solução é necessário se submeter à aplicação destes remédios. E aquela pessoa sai e depois de 15 dias volta sofrendo mais ainda. E aí os médicos perguntam, o médico que está na minha mente especialmente pergunta, e como tem sido a experiência com os remédios? Sabe qual é a resposta? É inacreditável, mas nós sabemos que é verdade. Olha, eu não tomei os remédios, todos eles. Alguns deles, inicialmente, logo não me fizeram bem. Naturalmente, uma pessoa assim está procurando males maiores. Quem sabe, impossíveis em algum grau de serem resolvidos. O salmista, nesta oração, ele diz, olha, um ponto importante, um elemento da oração é ensina-me a tua vontade. Ensina-me a tua vontade. E Deus ensina a sua vontade. Graças a Deus por sua palavra. Não há problema humano em qualquer tempo que não tenha orientação segura nas Escrituras. Tenho uma predileção enorme pelo livro de Provérbios e pela carta de Tiago, notoriamente livros de sabedoria, exposição direta das orientações de Deus. Naturalmente que há muitos outros textos livros que eu poderia citar. Nós precisamos entender que quando nós oramos, ensina-me os teus caminhos, estejamos certos de que Ele ensinará, e nós seremos levados a uma prática de autoanálise para purificar, com a ajuda sempre de Deus, as nossas motivações, que devem, a esta altura, estar bem fortes, porque nós queremos sim, por Deus, ser quebrantados e reorientados, para vivermos a verdade, e crescermos em dedicação à exaltação do seu nome. Mas há ainda uma quarta ênfase na oração que é apresentada pelo texto. A esta altura nós precisamos voltar à ênfase que está nos versos 3 e 4, que pode ser colocada da seguinte forma: restaura a minha alegria. Restaura a minha alegria. Sendo assim, então, os pontos, elementos da oração ensinada por Davi no Salmo 86, os seguintes. Primeiro, Senhor, cuida de mim. Tu sabes o meu sofrimento e eu estou contando, expondo especificamente o meu sofrimento. E quando nós apresentamos especificamente, não é porque Deus precisa ser ilustrado. Ele é onisciente, Ele nos conhece. Isto é um mistério profundo e nós somos incapazes como seres humanos de entender isto completamente. Mas Ele nos conhece cada um de nós completamente. Cuida de mim. O segundo, exalta o teu nome. O terceiro, ensina-me o teu caminho. E o quarto, último que estou citando, restaura, Senhor, a minha alegria. No meio dos sofrimentos, não há alegria, Amados, este processo apresentado por Davi no Salmo 86, estes elementos da oração, nos ajudam, ou devem nos levar a pensar a respeito de que isto é um processo, tem a ver com maturidade espiritual. Aquele que ainda não cresceu fica só
Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida dos meus, cuida dos meus. Lamentavelmente, em alguns dos nossos encontros de oração, é só o que ouvimos, é a única ênfase. Naturalmente, eu não quero criticar. No início, eu disse que oração é algo muito particular. Muitas vezes, em uma crise muito grande, todos nós estamos tão concentrados naquela experiência danosa que nós só podemos mesmo orar, isso para nós nos entendermos e não nos maltratarmos exageradamente, né? Mas é só cuida de mim, cuida de mim. Os irmãos querem uma experiência pessoal recente? Domingo passado, às 10 horas, por causa de um ato errado da minha parte, aos 83 anos, eu vi na sala da casa onde estou morando, lá em Londrina, eu vi que um divã estava fora de lugar. E eu, lembrando o tempo da minha juventude, eu disse assim, por que não cuidar disso? E cuidei. Foi fácil, irmãos. Cheguei lá, segurei, empurrei, ajeitei, verifiquei o nível, está tudo certo. Mas horas depois, eu comecei a sentir uma dor cruciante, problema grave de coluna. Às 10 horas domingo passado, 10 horas da noite, domingo 22 horas, eu comecei a gemer de dor. Meu filho e minha nora são médicos, e meu filho disse, papai, é hora de irmos para o hospital. E eu, resistente, que coisa tola. Eu disse, jamais, esperar um pouco mais. Esperei. E aconteceu o que era para acontecer. A dor foi se tornando absolutamente impossível. E aí, às pressas, os meus gemidos crescentes, chegamos no hospital. Naturalmente que em qualquer hospital, por causa da triagem dos que chegam, demora. E parece que a demora é maior quando há sofrimento. Mas os irmãos sabem qual era a minha oração? Cuida de mim, Senhor. Agora! Cuida de mim. Eu tinha ali o maravilhoso cuidado do meu filho, que tomou todas as iniciativas. Inclusive quebrou, ele sabe disso, conscientemente, quebrou provavelmente um princípio ético, médico, de não se intrometer na vida de um paciente que está sendo cuidado por um outro. Enfim, entrei num remédio que nunca havia provado antes e eu escrevi para os diáconos, né, que eu cometi até um erro teológico de imaginar por um brevíssimo tempo de que o homem que inventou o Tramal está no céu só por esta causa. E note que afirmação tola, né? Porque o Tramal não resolveu rápido, não. Eu olhava para aqueles pingos vagarosos, parece que jamais se deslocavam da ampola de cima para as minhas veias. Senhor, cuida de mim. Mas ainda bem que a experiência já passou. E eu posso dizer aos irmãos que mais uma vez eu aprendi que podemos sim clamar, porque Ele cuida de nós, e cuida de nós antecipadamente, foi assim no meu caso. Tramal não teve de ser reinventado, já estava lá, porque glória a Deus, exaltando o seu nome, especialistas em química e especialistas a respeito do corpo humano estudaram, gastaram tempo, o vigor de suas vidas para serem usados por Deus para a glorificação do seu nome. Como fiz? Uma vez tratado e uma vez tendo o problema resolvido. Mas, na verdade, não há como escapar. Cuida de mim. A crise era grande. Nossa crise é grande. Mas devemos lembrar sempre outros pontos desta oração. O que vem além disso, exalta o teu nome.
ensina-me o teu caminho e restaura a minha alegria. Amados, Deus faz assim. Portanto, em nossas orações, que nós nos lembremos de não concentrar as orações apenas em nossas necessidades, exclusivamente em nossas necessidades, mas na obra que Deus faz, quando nós nos submetemos a Ele, exaltamos o Seu nome, aprendemos o que Ele quer que aprendamos, para que sejamos veículos de bênção no mundo que sofre amargamente, especialmente quando pessoas não conhecem Deus e não entregaram ainda suas vidas ao Senhor Jesus. Amados, que privilégio podemos pensar a respeito deste assunto, oração. Estejamos juntos no próximo domingo pela manhã para meditarmos um pouco a respeito de um exercício não muito praticado nestes dias, mas importantíssimo, como afirmei. Jejum, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre esta verdade, esta prática. Deus os abençoe ricamente. Amém.